Nós temos que olhar para os chineses e aprender com os chineses. Temos que olhar para os judeus, que é o povo sagrado, e aprender com o povo sagrado. Temos que olhar para os alemães e aprender alguma coisa com os alemães. Os alemães têm muito que nos ensinar. No caso do mentor espiritual de Hitler, quando eu era jovem, eu pensei que ele era um militar seco e daquele cara que não acreditava nem em Deus. Mas quando a gente estuda história, assim, desprovido daquele conceito que você tem para condenar e já afastar, eu estudo a história para aprender com ela. Ele era extremamente místico. Ele gastou bilhões, bilhões para transcrever o sânscrito, para aprender a tecnologia dos emanas e dos anjos. Ele gastou atrás do Santo Graal, né? Santo Graal, que é o cálice de Cristo, que é feito de Agatha. Agatha, o cálice de Cristo era feito de Agatha. Ó a Agatha aqui, ó. Linda Gilda, ó a Agatha, ó. Então, ele gastou para ir para a Antártica, porque ele acredita que tem anjos lá. Hoje ninguém pode ir, mas ele disse, mas eu vou. Então, ele investia muito em relíquias, porque ele acreditava que as relíquias podiam despertar o DNA, né? E ele acreditava que Jesus era judeu-alemão e que tinha uma ligação entre Jesus e os alemães, e por isso que eles perseguiam muito o Santo Graal. Eles tentaram roubar muitas vezes aquele cobertor que cobriu Jesus, que é o Santo Sudário. Eles gastaram bilhões, viajaram pelo mundo inteiro atrás do Santo Sudário, o Santo Sudário está escondido, né? Em Roma, atrás do cálice. Então ele sabia que as relíquias podem despertar o bem e o mal dentro de você. E eu falo sobre isso no nosso canal, Relíquias Joilson de Assis, o poder das relíquias, Joilson de Assis. Então tinha um quadro lá de um cara sabido, inteligente, da Baixa da Égua. Ele comprava esse quadro em milhões. Por quê? Porque ele ficava, ai, que quadro bonitinho, meu Deus do céu, esse quadro é muito bonito, esse quadro, eu gastei bilhões e rebilhões de dólar por esses quadros de bilhões. Ele queria a energia da relíquia. Esse cara era bem orientado, e ele tinha um mentor. O mentor dele chamava científico. Era um espírito que transmitia para Hitler o conhecimento dele, né, que era astrondoso. Não estou dizendo que ele é bom ou que ele é ruim, não, tá? Não estou dizendo que é bom nem que é ruim. Eu estou dizendo que o conhecimento alemão é astrondoso. Inclusive você voa de avião hoje graças aos alemães, né, que inventaram a turbina, quebraram o átomo, criaram muitas coisas. Os melhores aviões do mundo eram alemão. Os alemães eram... E existia um mentor espiritual que orientava ele em tudo. Esse mentor apresentava-se a ele, a Himmler, que era o oficial segundo dele, e esse oficial recebia informações do científico, que era um espírito que falava cientificamente para eles. E eles bombaram mesmo. Na época que só tinha dirigível, eles inventaram os melhores dirigíveis. Quando surgiu o avião de guerra, eles inventaram os melhores aviões. Então, esse espírito, chamado científico, orientava Hitler, e ele fazia paz com todas as religiões. Ele tinha paz com os judeus, mais ou menos não. O judeu tinha não. Tinha paz com os católicos e tinha paz com os evangélicos. Os evangélicos apoiaram ele, né? Os evangélicos apoiaram ele de cara. A igreja evangélica. A igreja católica ficou naquele meio termo. Os católicos são muito sabidos, tá? Não se engana com o católico não, porque os papas sabem de muita coisa. E os católicos ficaram, vou, não vou, talvez, vamos dar a mão, depois tal. E ele dava dízimo, fazia pacto, fazia votos. E esse espírito científico é quem orientava ele em tudo. Era um mentor espiritual que ele tinha, tá? Isso aí tá na história. História. Podia ser o Satanás? Podia. Podia ser um anjo? Podia. Podia ser um intermediário? Podia. Podia ser o quê? Não sei. Mas que está na história está que ele tinha esse mentor espiritual. E ele, além disso, tinha raízes judias.
Ou seja, tudo indica que ele tinha sangue judeu. Além de ter sangue judeu, ele tinha orientadores cabalísticos, né, sobre ele. Então, é uma coisa muito... Né, e só se tornou vilão no final, porque no começo até o prêmio de Nobel da Paz, prêmio Nobelzinho da Paz, ele ganhou. Prêmio Nobelzinho da Paz. Sabia dessa não? Ele ganhou prêmio Nobelzinho da Paz. É do Nordeste esse prêmio, é Nobelzinho? É, o prêmio Nobelzinho da Paz. E quem deu foi os Estados Unidos. Oxê, foi mesmo? Foi. Então, no final, a bronca aconteceu entre eles e o cacete comeu, e aí a história segue, tá? Mas que existia um mentor, existia, tá bom? E esse mentor orientava ele espiritualmente. Ele era extremamente espiritual e tem apoio da Igreja Católica, apoio quase total da Igreja Evangélica. Os evangélicos não querem dizer isso, mas era assim, né? Tem até igreja que tem saudações parecidas com a dele. E os judeus apoiaram ele no começo, mas depois houve choque entre eles, os judeus, povo sagrado, né? E o povo sagrado tem muita força, mas ele tinha força também. Mas o cacete comeu e aí aconteceu o que aconteceu, né? Ok? Os judeus dominavam a Rússia, né? E dominavam parte da Alemanha. E talvez tenha sido por isso o choque entre eles. E ele tinha pai alemão e mãe, né? Mãe alemão e pai judeu, alguma coisa assim. Eu não posso garantir, mas já estudei muito sobre isso, né? E podemos ver que existia um espiritual muito por trás daquele cara, já que ele sofreu 18 atentados e nenhum deles pegou. Então, ou Deus ou o diabo já com ele, ou ele tinha alguma coisa espiritual de proteção. Eles criaram equipamentos de adivinhação, equipamentos de comunicação com o espírito, criaram máquinas de comunicação com o espírito, criaram sino para ir para outra dimensão, criaram toda a ciência hoje, toda não, vamos dizer, 70% da ciência russa e americana vem da Alemanha. Vem da Alemanha indiscutivelmente. Isso antes da guerra, né? A Alemanha era o top do mundo, né? O velho mundo falava alemão e falava inglês. A Suíça falava alemão, né? A linguagem até hoje de alguns países é a linguagem natural e a linguagem alemã. Então existia sim esse mentor espiritual, tá bom?